Olá! Você já ouviu falar sobre a tecnologia de Lúcifer? Vamos aprender junto que tecnologia é essa. Eu já te aviso que todos nós usamos essa tecnologia todos os dias. Mas primeiro, vamos dar uma olhada na designação técnica do que é essa tecnologia. É a conversão de dados de um formato legível em um formato codificado. Os dados criptografados só podem ser lidos ou processados depois de serem descriptografados. A criptografia é um elemento fundamental da segurança de dados. É a forma mais simples e mais importante de garantir que as informações do sistema de um computador não sejam roubadas e lidas por alguém que deseja usá-las para fins maliciosos. Segundo o site Financial Move, a história começou em 1971, quando Horst Frazel, da IBM, criou o primeiro algoritmo da criptografia baseado em altos níveis de segurança e uma chave única para codificar e descodificar informações. Foi naquele ano que começou a surgir o que hoje é conhecido como criptografia de ponta a ponta, blockchain e outras tecnologias que garantem o máximo de segurança em comunicação e transmissão de dados. Pois é, a criptografia então nasceu em 1971 através de um cientista da IBM. E sabe qual foi o nome que eles deram a essa criptografia? Tecnologia de Lúcifer. Nessa época a internet era pouco conhecida, mas já existiam ataques muito sérios de malwares. E esses ataques continuam crescendo. E nessa época, então, esse senhor conseguiu criar uma criptografia que fazia a decodificação e a codificação da informação de ponto a ponta. Por exemplo, o que o WhatsApp usa hoje é uma criptografia de ponta a ponta. Aquilo que você escreve aqui, só a pessoa que recebeu vai ver essa informação. Então ele protege a informação de ponta a ponta. A essa tecnologia, como eles não tinham um nome melhor para oferecer, porque era por causa de ataques que a internet sofria e sofre muito até hoje, eles não acharam um nome melhor do que o nome de Lúcifer. Então a tecnologia chama-se tecnologia de Lúcifer. E você usa isso no seu computador, no seu celular, no seu tablet, porque é uma tecnologia muito importante nos dias de hoje, ok? Então, nós já convivemos com a criptografia. A criptografia nasceu para proteger dados. E foi por causa disso que também a criptomoeda passou a existir. Veio a partir da criptografia. Na época nasceu uma outra moeda, foi a Digicash. Essa Digicash não teve muito resultado. Quem criou, quem inventou isso naquela época não conseguiu. Acredito que não estava na época certa de fazer as pessoas acreditarem. Na época a poupança ainda era um grande investimento. Era um investimento muito sério, as pessoas tinham muito medo do seu dinheiro, então a poupança crescia muito nessa época. Então por isso a Digicash não deu muito certo. Mas os anos se passaram, os ataques continuaram, a criptografia de ponta a ponta vem melhorando cada vez mais, e aí surgiu a criptomoeda no modal que nós conhecemos hoje. Hoje são várias, tem uma que é mais famosa, mas hoje são várias, né? Mas tudo começou por causa da criptografia. Mas o que eu chamo a atenção aqui é o nome que foi dado, Lúcifer. É chamada de tecnologia de Lúcifer. Isso que nós temos que parar para pensar. Alguns anos depois, em 1983, essa criptografia cresceu muito. A exigência da internet já era algo impressionante já, porque os malwares só aumentavam, aqueles ataques cada vez mais sérios, eles iam burlando essas criptografias. Então eles conseguiram criar uma nova tecnologia. Na verdade, eles falam que eles evoluíram a tecnologia de Lúcifer e criaram uma outra tecnologia. Vamos ver uma parte de uma matéria que fala a respeito disso.
Curiosamente, um sistema de criptografia chamado inicialmente de Lúcifer evoluiu a um ponto que, em um dado momento, Nick Szabo escreveu um artigo chamado O Protocolo de Deus, se referindo à criação de um protocolo de tecnologia que seria o mais confiável entre todos os outros. O que isso quer dizer? Houve uma evolução da tecnologia de Lúcifer e mesmo assim os ataques continuaram crescendo. E de repente precisou-se de um outro protocolo, um novo protocolo, para salvar a comunicação nos dias de hoje, para salvar a nossa internet, para salvar a nossa comunicação. E a esse protocolo foi dado o nome de Protocolo de Deus, ou seja, Deus precisava vir salvar, inclusive a tecnologia, porque com Lúcifer não dava mais. Eu quero falar mais a respeito disso porque a evolução dos computadores tem sido grandiosa demais. Nós vimos agora recente, a China lançou o seu maior computador quântico. Na época que ele lançou, no começo de ano agora, desse ano de 2021, era o maior computador quântico do mundo, vencendo a IBM. Mas agora, no final desse semestre, a IBM lança um novo computador quântico 1 milhão de vezes maior do que o da China em capacidade. Ele tem 127 qubits. Qubits é a capacidade, tá? E 127 é algo assim inexplicável, o tamanho disso. A gente fala aí de 1 giga, de 1 tera, de 10 teras, de 50 teras. Pois é, esse é 127 qubits. É coisa demais, é gigante o que esse cara faz, o que esse computador faz. E, aliado a isso, tem se criado também a inteligência artificial. Tem crescido muito a inteligência artificial. E agora eles estão colocando que antes era colocada a maioria das vezes em telefone, quando você liga para o banco para pegar seu saldo, para fazer alguma transação, é uma inteligência artificial que te acompanha ali. Também quando você liga para a sua empresa de telefone, é uma inteligência artificial. Os aplicativos hoje dos bancos também são a inteligência artificial, quando você conversa com eles, e cada um tem o seu nome. E o legal disso é que a própria inteligência artificial vai aprendendo no dia a dia com tudo que está acontecendo e ela vai se evoluindo. Sozinha ela evolui. Ok? Então, eles pegaram tudo isso e começaram a criar agora o robô. Primeiro, a China e o Japão deram uma imagem de computador, deram uma inteligência artificial para essa imagem. Na China, por exemplo, os telejornais de lá são imagens de pessoas que têm inteligência artificial que fazem o telejornal. Já no Japão, foi um robô. Eles criaram um robô, colocaram inteligência artificial nela e ela é a jornalista que apresenta os telejornais do Japão. Mas apareceu vários outros, já aqui nesse canal já coloquei vários, sobre Sofia, sobre Aida, então são vários, e vou colocar mais vídeos ainda a respeito de outros que estão sendo criados, que vão ser lançados o ano que vem. Fique de olho nos próximos vídeos, que nós vamos colocar um vídeo dos robôs com inteligência artificial que vão ser lançados o ano que vem. Muito bem, o que eu quero chamar a atenção para isso, que essa evolução, tudo se dá em função da criptografia. Foi possível conseguir essa evolução por causa da segurança que a criptografia traz, ok? Por causa do protocolo de Deus, o que ele traz hoje. A gente gosta de falar muito de Apocalipse, nós já vimos de tudo sobre Apocalipse. Eu mesmo já coloquei vários vídeos aqui falando de Apocalipse, e é uma matéria realmente muito importante, muito séria, está acontecendo e Jesus vai voltar. Então a gente precisa falar dela sim. Mas todo cuidado é pouco, porque quando você fala de Apocalipse, você está falando de interpretação. E as pessoas normalmente tendem a interpretar literalmente um texto, principalmente o texto da Bíblia. E a Bíblia não foi feita, a profecia não é feita para entender literalmente. Ela fala a respeito de símbolos. E esses símbolos têm respostas também na Bíblia, o que eles significam. Então, primeiro eu tenho que entender o símbolo, para depois entender o que a Bíblia está querendo dizer. Mas outro fato muito sério e muito importante é que, por exemplo, o profeta Daniel, quando ele fala a respeito das revelações que ele teve
das 70 semanas de Daniel, por exemplo, ele faz alusão a coisas que ele conhecia na época dele. Ele não viveu no século 21, seja lá que século que foi que ele teve a visão, mas ele não viveu isso. Então, para ele, para a época que ele vivia, ele precisava trazer imagens ou trazer alguma alegoria parecida com o que todos eles conheciam. Da mesma forma foi com o apóstolo João. O apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, que estava na ilha de Patmos, ele também viu coisas do futuro muito distante dele e ele precisou colocar na linguagem dele, a linguagem que ele entendia. Por exemplo, eu acredito que quando ele fala que ele viu um cavalo que soltava fogo pela boca, para mim ele podia ter visto um tanque de guerra que solta um canhão. Mas ele não sabia o que era um tanque de guerra. Há muitos séculos depois que isso veio a surgir. Então é muito sério quando a gente pensa em falar de Apocalipse. Tem que ter bastante bagagem para fazer isso, tem que estudar muito. Eu já estudo há alguns anos e me sinto uma criança no assunto. Estou aprendendo dia após dia a respeito disso. Em Apocalipse, fala de duas bestas, uma que surge da terra e outra que surge do mar. Uma é a política e a outra é a religiosa. E é nisso que todos têm firmado o conhecimento até aqui, ok? Sendo que a segunda, a que sai do mar, ela vai fazer com que todos adorem a primeira besta. Isso é o que vemos lá em Apocalipse 13. Na verdade, um homem e uma mulher não têm condição nenhuma de controlar pessoas. E no Apocalipse fala que essa besta vai controlar as pessoas, vai dominar essas pessoas. Elas serão vigiadas o tempo todo. Então um homem e uma mulher não conseguem fazer isso. O demônio também não. O demônio não é onisciente nem onipresente. Então não pode ser ele, ou alguém usado por ele. Ok? Então o que eu penso a respeito disso? Vem crescendo muito a computação quântica. Isso é assustador, porque o computador quântico, tudo que tiver um chip, ele consegue administrar, ele consegue rastrear. Existe um cabra chamado Elon Musk que diz que em 2022 vai começar a implantar chip no cérebro das pessoas. Esse chip funciona por Bluetooth. E através desse Bluetooth a pessoa vai poder controlar televisão, computador, smartphone, tudo que for eletrônico ele vai conseguir controlar pelo cérebro. Então a evolução chegou a um ponto assim extraordinário. E com um chip, um computador quântico e uma inteligência artificial juntos, o domínio está completo. É tudo que se precisa. Aí sim eu concordo que um computador quântico com a capacidade que ele tem, ele vai conseguir dominar tudo que tiver um chip, ou um celular, ou um computador em casa, ou no carro, seja lá onde for. E tudo que está sendo construído hoje praticamente tem chip. Então tudo vai ser controlado. A IBM lançou o maior computador quântico do mundo agora no final de 2021. Ele é 1 milhão de vezes maior do que o que a China lançou no começo do ano, no meio do ano, na verdade. Tá? Então ele é muito mais potente do que o da China. E foi lançado agora recente. E a capacidade dele é de 127 qubits. Uma capacidade extraordinária. Algo assim inexplicável, o tamanho de coisas que cabe dentro dele. Mas não fica só aí. A própria IBM já garantiu que em 2023 eles vão lançar um computador quântico de 1000 qubits. Se 127 já é algo extraordinário, 1000 então, que nome a gente pode dar a isso? Para mim, tudo está se encaixando. A Bíblia fala que a pessoa vai ter que ter uma marca, ou na mão ou na testa. Se você olhar para os judeus, na época de Moisés, foi exigido que os judeus colocassem na frente da cabeça, bem aqui, uma parte da Bíblia, e no braço direito também, colocado mais pedaços da Bíblia. E por que isso? Aqui, para dizer que Deus controla a nossa mente e Deus controla os nossos movimentos. Era para que eles lembrassem disso. E na Bíblia fala, em Apocalipse, que as pessoas vão ter a marca da besta, ou na testa ou na mão direita. Bom, essa marca pode ser um chip. Do jeito que está hoje, ela é dolorida ainda para ser colocada. A de Elon Musk, por exemplo, tem que fazer uma cirurgia para colocar
os eletrodos no cérebro, para que esse chip possa levar informações para o cérebro e buscar informações do cérebro. A outra tecnologia que tem é um implante de um chip que é do tamanho de um grão de arroz, mas tem que colocar através de uma agulha que dói no seu couro, mas dói bastante. Mas tem um que é chamado de computador vestível, que é só uma impressão que faz na sua pele e pronto, e é indolor. Bom, eu não sei se são essas as ferramentas que serão usadas. O que eu sei é que nós temos muitas coisas acontecendo e todas elas garantindo que tem como controlar o mundo, sim, através da tecnologia. Em Apocalipse 13:15, traz uma informação que a gente precisa levar em conta. Vamos ler. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a imagem. Percebam que o versículo fala que foi dado poder para ela falar. Então, se foi dado poder para falar, porque ela não falava. E deu poder para ela matar. Então, ela não tinha esse poder também. Então, uma pessoa pode falar, mas um computador, se der poder a ele. Um robô, se der poder a ele. Uma inteligência artificial, se der poder a ele. E aqui a segunda besta vai dar poder a essa primeira besta para poder, inclusive, matar as pessoas. Olha que coisa. Então, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Será que estamos falando de uma pessoa mesmo? Ou será que não é essa tecnologia? Lógico que eu não estou dizendo aqui que vai ser a tecnologia ou que é uma pessoa. Tudo no Apocalipse a gente precisa levar em consideração, porque a minha intenção é que eu não seja pego de surpresa. E eu não quero que ninguém seja pego também. Por isso eu trago essa informação de que a gente tem que ficar de olho na tecnologia, porque às vezes você espera muito que vai ser um homem que vai vir com poder. Não, vai ser talvez um computador quântico com uma imagem que vai ser dado poder para falar e também autoridade para matar se for preciso, caso alguém não queira adorar. E no Apocalipse está claro isso. Quem não adorar a besta vai morrer. Quem não aceitar o sinal da besta vai morrer. Vai ter consequências terríveis. É mais um alerta para nós, para você pensar, para eu pensar a respeito, porque é muita coisa. Realmente eu reconheço que é muita coisa. Mas é coisa que a gente precisa, no mínimo, parar para pensar. Como eu disse agora mesmo, eu não quero ser pego de surpresa. E espero que você também não queira. Muito bem. É isso que eu queria trazer para você nesse vídeo. E espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu comentário a respeito disso. Vamos debater esse assunto. Eu acho que ele é muito mais sério do que as pessoas estão dando importância para ele. Tá? Então, me ajude a entender melhor esse retrato que está em nossa frente, o que está sendo construído na nossa frente. Podemos estar pensando que é uma coisa e pode ser outra totalmente diferente. Então, me ajude colocando o seu comentário aqui. E também, se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Tem muito vídeo aqui, muito interessante, com muita matéria legal que você pode gostar. Ative também o sininho, que você ativando o sininho, o próprio YouTube vai te avisar quando eu colocar algum vídeo novo. E toda semana tem vídeo novo. Compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas também conheçam esse assunto. Muito obrigado por me assistir e que Deus te abençoe.